Johannes Wiedemann, matemático alemão do século XV, que ainda muito jovem, publicou um livro sobre aritmética comercial. Nesse livro, ele começou a utilizar símbolos que agora são familiares a nós, como adição sendo sinal de mais, subtração sendo sinal de menos, que apareceram pela primeira vez, embora fossem utilizados em déficits ou quantidades armazenadas. Bom, pessoal, vamos trabalhar com razões e razões especiais aí em relação ao conceito que nós vamos ver depois de proporção. Vai ser fundamental saber montar uma razão. Então a gente já sabe que o conceito de razão é a forma mais comum e prática de fazer a comparação relativa entre duas grandezas. Ao dividir uma grandeza por outra, estamos comparando a primeira com a segunda, que passa a ser a base da comparação. A representação da razão pode ser feita de dois jeitos, né? Você pode fazer na forma de vertical, que está aqui. Só lembrando que quando a gente faz a montagem, a gente lê, né? Igual está aqui, ó, A para B, ou na horizontal com dois pontinhos. Se lê também A para B. Uma razão deve ter a mesma unidade para todas as grandezas. Então, se você está trabalhando com tempo, tiver em minutos e outro em segundos, você tem que transformar para ficar no mesmo tipo de medida, tá? Senão você não consegue comparar. E isso aí, em relação à distância também, tá? Em metros, centímetros, tem que converter para uma única medida. Uma razão deve ser escrita na ordem indicada no exercício. Então, a ordem que aparecer, você monta a razão. Formas de você representar a razão, né? Uma razão pode ser expressa da forma de fração, número decimal, ou na forma de porcentagem. Lembrando que porcentagem é uma divisão por 100, é uma forma de representar a razão. Exemplo, uma escola tem 1.200 metros quadrados de área construída e 3.000 metros quadrados de área livre. Aí ele perguntou para a gente a razão entre a área construída para a área livre. Então a área construída vem primeiro, apareceu aqui, ó, área construída, área livre em segundo. Então a área construída da escola é quanto? 1.200. A medida está igual, metros quadrados, então a gente não precisa se preocupar. Agora a gente monta a razão da área livre, 3.000. Aí você pode simplificar dividindo por 100, ou cancelando os dois zeros aqui, vira aqui número, 12 para quanto? 30. 12 e 30 dá para dividir por quanto? São pares, dá para dividir por 2. Metade de 12, 6. Metade de 30, 15. Agora você tem o 15 sendo ímpar, o 6 é par, mas dá para dividir por 3. Se você dividir por 3, vai ficar 2 para 5. Aí você percebe que não dá mais para você simplificar, então a razão é 2 para 5, é a alternativa E. Razões especiais. Razões especiais são razões frequentemente usadas no nosso dia a dia. São elas escala, densidade demográfica, velocidade, aceleração e densidade. Então nós vamos trabalhar primeiro com escala. A escala é muito utilizada para você fazer desenhos, projetos de desenhos, né? Para tornar realidade depois como na arquitetura, né? Que você faz o projeto de um prédio, de uma casa, e depois transforma a proporção com proporção em tamanhos reais, né? Ao compararmos mapas, desenhos com os lugares a serem representados por eles, representamos a distância em escala menor que a escala real, ambos na mesma unidade de medida. Então, sempre na mesma unidade de medida referente à comparação. Por exemplo, a gente tem aqui a escala da planta de um terreno, na qual o comprimento é 60 metros, então ele deixou claro que é 60 metros, tá? E foi representado por um segmento de reta de 3 centímetros. Primeira coisa que a gente tem que ficar atento, as medidas são o quê? Diferentes. Está em metros e aqui está em quê? Centímetros. E aí você tem que lembrar conversão de medida. 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Então, para a gente transformar metros em centímetros, basta multiplicar os 60 por 100. Então, os 60 metros dá quantos centímetros? 6.000 centímetros. É só multiplicar por 100, ou seja, acrescentar 2 zeros. Aí nós vamos montar agora a comparação do desenho, né, com a realidade. O desenho vem primeiro, porque o valor está menor aqui é o primeiro. Então agora a gente pode montar a razão. 3 está para quem? Para 6.000. Vamos lá. 3 e 6.000 tem um divisor comum, que é o próprio 3. 3 dividido por 3, 1. 6.000 dividido por 3 vai dar quanto? 2.000. Então, a cada 1 centímetro do desenho, você vai ter quanto na realidade? 2.000 centímetros. Alternativa B. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo total do percurso. A velocidade média será sempre acompanhada com a unidade que depende das unidades escolhidas para calcular distância e tempo.
Alguns exemplos de unidades para a velocidade média são quilômetros por hora, metros por segundo, centímetros por segundo, etc. Então, a razão de velocidade é pegar a distância percorrida dividido pelo tempo total do percurso. Por exemplo, a distância entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo é de aproximadamente 400 km. Um carro levou 5 horas para percorrer esse trajeto. Determine sua velocidade média. Então, a gente já sabe que a velocidade é a distância dividido pelo tempo. A distância é de 400 km. E ele levou quanto tempo, no caso? 5. Dá para simplificar por 5. Se você dividir por 5, 400 por 5 vai dar 80. E 5 por 5 é 1. Isso quer dizer que a cada 80 quilômetros, a gente vai percorrer esses 80 quilômetros em quanto tempo? Em 1 hora. É frequente a gente usar 80 quilômetros por hora. Essa é a velocidade desse carro. Densidade. A densidade de um corpo é a razão entre a sua massa e o seu volume. A densidade também será sempre acompanhada de uma unidade que depende das unidades escolhidas para medir a massa e o volume. Alguns exemplos de unidades para densidade são grama, centímetro cúbico, quilograma, metro cúbicos e etc. Então, pessoal, densidade é a distribuição da massa. Você pega a massa e divide pelo volume, tá? Aí ele fala assim, uma quantidade de óleo de cozinha ocupava completamente uma jarra de 1 litro de volume. Sabe-se que a densidade do óleo é de aproximadamente 0,86 grama por centímetro cúbico. Então ele já deu a densidade do óleo, ele distribui dessa maneira. Ele deu 0,86, é menor que a água. Por isso que o óleo, o que acontece quando você joga óleo na água? Ele flutua, porque ele é menor, ele não se mistura com a água, e ele fica na superfície. E aqui nesse caso ele quer determinar a massa do óleo em gramas. Então a gente já sabe que densidade, como que a gente calcula? Distribui a massa dividido por quem? Pelo volume. Só que ele deu a densidade. A densidade é quanto para a gente? 0,86. E eu quero descobrir a massa. Eu vou colocar M mesmo, porque eu não sei o valor, tá? Agora vamos tomar muito cuidado aqui, né? Ele falou que é 1 litro. Né? 1 litro corresponde aí ao valor do volume dele, em centímetros cúbicos, a 1.000 centímetros cúbicos. Então a gente vai jogar aqui no lugar do volume, 1.000. Esse número está dividindo, ele passa multiplicando 0,86. Então, se você multiplicar 0,86, nem precisa fazer a conta, é só deslocar quantas casas para a direita, Google? 3, porque o 1.000 tem quantos zeros? 3. Então, tira o 8, tira o 6, sobrou uma casa, vai dar quanto? 860 gramas desse produto. Então, nesse caso, a gente conseguiu descobrir com a densidade a quantidade de massa da substância. Densidade demográfica é a comparação do número de habitantes com a área da região. A área deve ser em quilômetros quadrados. Então, você pega o número de habitantes e divide pela área da região ocupada por eles. E, por exemplo, São Paulo e Amazonas. Se você fizer a densidade populacional da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo, vai ser maior do que o Amazonas, que tem regiões mais livres, né? Não tem tanta gente ocupando o território. Então, a gente tem como calcular qual a distribuição da população em certa região do país ou do estado. Né? Exemplo, qual a densidade demográfica de uma população de 40.000 habitantes que vive numa área de 100 km²? Então, vamos lá, densidade populacional vai ser igual a 40.000, que é a total da população, dividido pela área que ela ocupa, que é quanto? 100. Tá? 100 km² que ele deu de valor para a gente. Dá para cancelar o quê? 2 zeros com 2 zeros. Isso quer dizer o quê aqui para a gente? 400 está para quanto? 1. Só lembrando que aqui é habitantes, a parte de cima, e a parte de baixo que é mesmo? Área. Isso quer dizer que cada quilômetro quadrado dessa cidade tem quantos habitantes? 400 habitantes por quilômetro quadrado. A última razão que nós vamos ver especial é a aceleração. É a grandeza que determina a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Em outras palavras, ela indica o aumento ou a diminuição da velocidade com o passar do tempo. A aceleração será sempre acompanhada de uma unidade que depende das unidades escolhidas para calcular a velocidade e o tempo. Alguns exemplos de unidades para aceleração é quilômetros quadrados por hora. Aqui está errado aqui a sequência, pessoal. Sempre o quadrado é em cima do tempo, tá? Saiu errado aqui o expoente. E aí nós vamos dividir a velocidade pelo tempo, tá? Feito isso, nós vamos calcular da seguinte maneira, tá? A aceleração
é velocidade pelo tempo. Então, qual foi aqui na situação que a gente tem de velocidade? Durante uma arrancada, a Cheetah consegue atingir a velocidade de 28,9 metros por segundo, em um intervalo de tempo de aproximadamente 9,6 segundos. Determine a aceleração média desse animal durante sua arrancada. Então, nós vamos pegar a velocidade dele, que é 28,9, tá? Aí, quando é número decimal, você pode fazer a divisão do de cima pelo de baixo, que já sai a resposta imediata, tá? Então, fazendo essa divisão, 28,9 por 9,6 vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer o quê? Que cada segundo que passa, esse animal ele aumenta a velocidade em 3 metros por segundo. Então, ele tem uma aceleração, um aumento de velocidade. Isso é a razão da aceleração. Então, proporção. Chamamos de proporção a igualdade entre duas razões. Aí nós temos que ficar atento em relação a alguns termos aqui referente à proporção. Esses dois aqui, que é o A e o D, a gente chama de extremos, tá? Então aqui a gente tem os extremos, que é essa diagonal aqui, e aqui são os meios. O A, B, C, D são números reais, B e D diferentes de zero. Lê-se A para B, assim como C está para D. A propriedade fundamental das proporções. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Existem duas formas de aplicar a proporcionalidade. Uma das formas é de utilizar a propriedade fundamental. Outra forma é perceber que a multiplicação ou divisão feita no numerador também é feita no denominador. Então a gente tem uma regra mais prática que você multiplicando os meios extremos sempre vai dar o quê? O mesmo resultado. Tá? Exemplo, questão do Enem 2012. Em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga. E em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas. Conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta em cerca de 60 litros por dia com descarga por uma bacia sanitária ecológica. Então você tem a tabelinha aí que a gente montou, a bacia ecológica são 6 litros, a bacia não ecológica são 15 litros. E aí ele deixou bem claro, né, que a bacia não ecológica, ele vai gastar por dia aí 60 litros. Então eu coloquei 60 na coluna da bacia não ecológica. De 15 para 4, ele multiplicou por quanto? De 15 para 60, aliás, 4, né? E de tudo que eu faço do lado direito, tem que fazer do lado esquerdo. 6 vezes 4, 24. Então você vai gastar 24 litros da ecológica. A diferença entre elas, né, é só fazer a subtração 60 menos 24, que vai dar 36. Uma opção de você fazer mais direto essa questão é você montando a regra de 3. Então a gente já tem aqueles valores da tabela, né? Então 6 está para o valor desconhecido, que é x. Assim como 15 está para quem? 60. Aí você faz o quê? A multiplicação em cruz. Esse vezes esse vezes esse. X vezes 15. 15x. 60 vezes 6, 360. O 15 está multiplicando, passa o quê? A dividir. Aí é só dividir o de cima pelo de baixo. Fazendo essa divisão, nós vamos obter o quê? O valor de x, que corresponde ao valor desconhecido da tabela, que corresponde a 24 litros, a divisão. Aí lembrando que ele quer saber a diferença, né? Que ele perguntou, você faz a diferença da bacia não ecológica, que é 60, menos 24, que vai obter aquela alternativa. Então são duas opções de resolver, ou usando a multiplicação e divisão, ou usando a proporcionalidade e essa propriedade importante. Verifique através das propriedades fundamental quais das alternativas indicam proporções. Então, para ser proporção, tem que ter o quê? Resultados iguais. Então, vamos testar cada uma, né? Então, a primeira que ele deu lá para a gente, o item A, ele falou que é 2 para 7, assim como 12 está para 42. Aqui o que você vai fazer? Você vai multiplicar em cruz, para ser proporcional tem que ser o quê? O mesmo resultado. Então, se eu fizer 2 vezes 42, dá 84. 7 vezes 12, 84 também. Se deu resultados iguais, sim, são proporcionais. Item B. Aí ele deu para a gente a razão 36 para 80 e 9 para 24. Aí você faz o quê? A multiplicação em cruz, esse vezes esse e esse vezes esse. Aí você vai fazer 80 vezes 9, que vai dar 720. E 36 vezes 24, o resultado é 864.
Então, nesse caso, o que aconteceu? Deu resultados o quê? Diferentes. Então, são diferentes, eles não são proporcionais. Item C. 1 está para 7, assim como 1 está para 35. Aí você utiliza o quê? Multiplicação em cruz. 7 vezes 1. 7. 1 vezes 35. 35. Eles são iguais? Não, eles são o quê? Diferentes. Então, não são proporcionais. Tá? Item D. Ele deu para a gente 18 está para 27. Assim como 72 está para 112. Vamos utilizar a multiplicação em cruz para obter o resultado aqui. Então, fazendo a multiplicação em cruz, se a gente fizer aí o valor de 18 vezes 112, vai dar 2016. E se a gente multiplicar 27 vezes 72, vai dar 1944. Então, os resultados são o quê? Diferentes. Então, não é uma proporção. Proporção e equação. Utilizando a propriedade fundamental, é possível encontrar equações na resolução de problemas. Exemplo, calcule o valor de x na proporção abaixo. Então, nós vamos fazer a mesma regra da anterior, só que agora tem incógnita para descobrir. Então, nós vamos fazer x mais 1 vezes 6. Então, vai ficar x mais 1 vezes 6 igual 3 vezes 5, 15. Aí você distribui o 6 para os dois aqui dentro do parênteses. Então, vai ficar x vezes 6, 6x. 1 vezes 6, 6, igual a 15. Aí você vai isolar o quê? A letra que você quer descobrir, tá? O 6 é positivo, do outro lado ele torna negativo, vai ficar 15 menos 6. 15 menos 6, 9. O 6 está multiplicando, passa a dividir. Nós vamos dividir 9 por 6. Se você dividir, você pode deixar em fração ou dividir de cima para de baixo, que vai obter 1,5. Então, as duas respostas são aceitáveis, né? Você pode simplificar por 3 aqui a fração ou deixar em decimal. Utilizando a propriedade fundamental das proporções, calcule o valor da incógnita. Falou incógnita, é descobrir quem? O valor de x. Então, nós vamos multiplicar em cruz isso aqui, ó. 2x vezes 9, 18x, tá? 2 vezes 27, 54. O 18 está multiplicando, passa a dividir. 54 dividido por 18... você vai obter o x valendo 3. Segundo item, você vai multiplicar em cruz. Então você vai pôr entre parênteses 3x menos 1, porque são dois elementos. Fora do parênteses você coloca o 4. 6 vezes 3, 18. Agora você distribui quem? O 4 para todos que estão aqui dentro. Então vai ficar 12x e 4 vezes 1, 4, igual a 18. O 4 é negativo. Do outro lado ele torna positivo. Então vai ficar 18 mais 4. Aí somando 18 com 4, você vai obter 22. Aí você passa dividindo. Você pode deixar em fração se quiser. Aí você simplifica. Por exemplo, dá para simplificar por quanto aqui? Por 2. Né? E aí você obtém 11 sobre 6. Essa é a resposta. Ou divide 11 por 6 também. Em decimal é aceitável a resposta. Item C. Multiplicação em cruz. Você vai fazer x menos 3 vezes 7. E 2 vezes 10, 20. Distribui quem? O 7 para cada um. X vezes 7. 7x, 7 vezes 3, 21, igual a 20. O 21, ele é negativo. Do outro lado, ele torna positivo. Então, vai ficar 20 mais 21. Aí você soma os dois números. 7x igual a 41. O 7 está multiplicando, passa a dividir. O 41 é número primo, não dá nem para simplificar, eles são primos entre si, então vai dar deixar 41 sobre 7. Ou dividir um pelo outro para dar em decimal. Último exemplo, multiplicação em cruz, 4y menos 5, entre parênteses, vezes 4. 10 vezes 1, 10. Você distribui o 4 para cada um, então vai ficar 16y, 4 vezes 5, 20, igual a 10. O 20 é negativo, do outro lado ele torna positivo. Então vai ficar 10 mais 20. 16y é igual a 30. Aí você passa dividindo.
y é igual a 30 dividido por 16. Você pode dividir para transformar em decimal ou simplificar por 2 aqui. Simplificando por 2, você vai obter aí 15, que é metade de 30, sobre 8. Tá pronto aí o exercício de proporção. A regra de 3 é um processo matemático que utiliza a proporção para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Em outras palavras, a regra de 3 permite descobrir um valor não identificado por meio de outros 3. Pelo fato de ter uma enorme aplicabilidade, é muito importante saber resolver problemas utilizando essa ferramenta. Regra de 3 simples. A regra de 3 simples permite encontrar um quarto valor que não conhecemos, em um problema dos quais conhecemos apenas 3 deles. Veja os passos para montar o problema e resolver facilmente. Primeiro, criar uma tabela e agrupe as grandezas da mesma espécie na mesma coluna. Identificar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Terceiro, montar a equação. Tá? Assim, se as grandezas forem diretamente proporcionais, multiplicamos os valores em cruz, isso é, forma um de x, né? Então multiplicação em cruz. E se as grandezas forem inversamente proporcionais, invertemos os valores de uma das grandezas para ficarem diretamente proporcionais e efetuamos a multiplicação em x e resolver a equação. Exemplos. Primeiro exemplo. Comprei 6 metros de tecido por R$15. Quanto gastaria se tivesse comprado 8 metros? Então, pessoal, a gente vai primeiro na coluna que só tem número sempre. E está crescendo para onde? Se você olhar, né, para baixo, porque 8 é maior que 6. Então a gente faz uma setinha aqui indicando o crescimento para baixo. Agora, se você comprar mais tecido, a tendência é você pagar mais ou pagar menos? Pagar mais, porque o valor é maior, então X com certeza vai ser maior que 15. Tá? E aí o que acontece? As duas... Parece só um pouquinho. O pessoal não entendeu que está gravando, aí estraga porque tem que fazer a edição. Fica quieto e presta atenção na tela, tá? Pode ir. O que foi? Eu falei, pessoal, quando eu terminar de explicar aqui a gravação, eu vou deixar o cálculo e vocês perguntam, pode ser? Tá? Eu vou ter que editar esse pedacinho, aí você pode perguntar depois, tá? Quem chegou, pega o material, não conversa com ninguém, tá? Vocês já chegaram atrasados, vai atrapalhar um pouquinho aí. Então, de novo aqui, vamos repetir aqui a explicação. Nós vamos fazer 4 exemplos só, tá? Quem esqueceu. Isso mesmo, só 4. E aí a gente vai diferenciar quando é diretamente e quando é o quê? Inversamente proporcional. Então, voltando aqui de novo, ó. Vamos lá de novo aqui, ó. Vou ler o problema de novo para vocês. Aí quando eu terminar, você pode perguntar se você não entendeu algum processo. Exemplos. Comprei 6 metros de tecido por R$15. Então, você vai fazer uma coluna de quantidade de tecido e outra de quê? Preço, de valor monetário. E aí ele falou pra gente que se comprasse, no caso aí, 8 metros de tecido, quanto que você gastaria? Então você não sabe o valor, coloca o quê? X. Nós vamos na coluna que só tem número e está crescendo para onde? Para baixo. Se eu comprar mais tecido, a tendência é pagar o quê? Um valor maior. Então o crescimento é para onde também? Para baixo. Então quando as duas setas apontam para a mesma direção, nós temos grandezas o quê? Diretamente proporcionais, não precisa inverter. Então você vai montar a proporção aqui, ó. 6 está para 8, assim como 15 está para x. Agora a gente usa o quê? A propriedade de proporção, multiplicação em cruz. 6 vezes x, 6x. Aí você faz 8 vezes 15, que vai dar 120. O 6 está multiplicando, contrário da multiplicação. Divisão. Aí nós vamos dividir 120 por 6. Você vai fazer a divisão do de cima pelo de baixo. Então, se você fizer essa divisão, vai dar 20. Então, o valor a ser pago vai ser de quanto? R$20. Segundo exemplo. Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 quilos de ração a cada 15 dias. Qual a quantidade total de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocado a mesma quantidade de ração? Então, a gente tem aqui, ó,
o tempo tem que ser de acordo com o mesmo valor, então tá em dias, e aqui ele falou o quê pra gente? Semanas. E uma semana tem quantos dias? 7. Então a gente coloca o número 7 aqui. Então ele deixou bem claro que em 15 dias ele gasta 10 quilos. Então em uma semana que são 7 dias, X, não pode fazer com conta com medidas o quê? Diferentes. Tá? Se você, aqui no caso do tempo, está crescendo para onde? Para cima, porque 15 é maior que quem? Que 7. Se você aumentar, diminuir a quantidade de dias de consumo da ração, você vai gastar mais ração ou menos? Menos. Então com certeza esse número aqui é menor que 10. Então você vai crescer também para onde aqui? Para cima. Então são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. 10 está para X, assim como 15 está para 7. Aí a gente usa o quê? A multiplicação em cruz, esse vezes esse, esse vezes esse. X vezes 15. 15x. 7 vezes 10, 70. O 15 está multiplicando. Contrário da multiplicação, divisão. Aí é só dividir de cima pelo de baixo. Essa divisão não vai dar número exato, então a gente pode arredondar. Vai dar aproximadamente 4,7 dias. Tá? Vai dar 4,666, que é uma dízima periódica, e aí a gente arredonda o valor. Penúltimo exemplo. Se 6 operários fazem uma certa obra em 10 dias, em quantos dias 20 operários fariam a mesma obra? Então, 6 operários fazem 10 dias, 10 é o tempo. 20 operários em X. Você vai na coluna que só tem aqui números, que é do operário. Está crescendo para onde? Para baixo. Se você aumentar a quantidade de operários, você vai fazer mais tempo ou menos tempo essa obra? Se é mais gente ajudando na obra, então eles vão fazer o trabalho mais rápido. Então, com certeza, nós temos uma situação em que você vai ter um número menor aqui em relação ao 10 dias, que é mais gente trabalhando. Então, esse aqui vai crescer para onde? Para cima. Quando acontece a inversão, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Você escolhe uma coluna para inverter, vou escolher a primeira, 20 para 6, inverti, e copia a outra do jeito que apareceu. 10 sobre x. Multiplica em cruz, 20 vezes x, 20x, 6 vezes 10, 60. O 20 está multiplicando. O contrário da multiplicação, divisão. Aí você divide de cima pelo de baixo. X é igual a quanto? 3. Então, se você tem mais gente trabalhando, eles vão fazer em menos tempo esse trabalho. Então, 3 dias. Último exemplo. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se fosse utilizada 4 torneiras, com a mesma vazão da torneira anterior? Então a gente tem duas grandezas, que é torneira e tempo. Então uma torneira ela vai encher em 6 horas, 4, eu não sei, eu coloco X. Na coluna que só tem número, está crescendo para onde? Para baixo. Agora se você tem mais torneira, você vai encher com menos tempo ou mais tempo? Menos tempo, que é mais água entrando. Então você vai ter um tempo menor, com certeza, em relação a isso. Então isso aqui cresce para cima. Então você inverte uma coluna, vou inverter a primeira. Aí você vai fazer o quê? A regra de 3. 6 está para x. Multiplica em cruz. 4 vezes x. 4x. 1 vezes 6. 6. O 4 está multiplicando, passa a dividir. 6 dividido por 4, você vai encontrar o valor de 1,5. Ou seja, ele vai levar 1h30 para você conseguir encher esse tanque. Regra de 3 composta. Então, na regra de 3 composta, aparece mais de 2 grandezas. Dessa forma, é necessário analisar a proporcionalidade de cada grandeza com a grandeza onde aparece a incógnita. Ou seja, devemos fazer o questionamento para cada grandeza com aquela que quer descobrir. Primeira etapa, criar uma tabela e agrupe as grandezas da mesma espécie na mesma coluna. Segunda etapa, identificar as duas a duas, as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Terceira etapa, montar a equação da seguinte forma: a grandeza a ser descoberta será igual à multiplicação de todas as outras. Para as grandezas diretamente proporcionais, deixar a fração como estão. E da terceira etapa ainda, para as inversamente proporcionais, devemos inverter a fração, e a quarto passo é resolver a equação. Exemplo: se para imprimir 87.500 exemplares, 10 rotativas gastam 56 minutos, em que tempo 7 rotativas iguais à primeira imprimirão
350 mil desses exemplares. Então a gente tem exemplares, rotativas, que como fosse uma impressora industrial, tá? E o tempo que ela leva. Aí a gente montou a situação, 87.500 exemplares, são 10 rotativas em 56 minutos. Agora ele quer saber, 350 mil exemplares, são 7 rotativas trabalhando, qual é o tempo que vai levar? Quando você trabalha com regra de 3 composta, a primeira coisa que você esquece os números, você não vai analisar o número primeiro, você vai analisar o quê? As grandezas envolvidas no problema, tá? Então nós vamos primeiro comparar exemplares com tempo. Então, se você é dono de uma indústria, uma gráfica, se você aumentar o tempo de produção da sua empresa, você vai ter mais exemplares ou menos? Mais. Então, essas duas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Tá? Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Agora eu vou comparar rotativas, tá, com tempo. Se você aumentar a quantidade de equipamento trabalhando na sua fábrica e fixar o número de exemplares da sua fábrica a ser produzido, você vai produzir mais tempo ou menos tempo? Se é mais máquina trabalhando, então ele vai fazer o quê? O serviço mais rápido. Então, quando um aumenta, o que acontece com o outro? Diminui. Então, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Tá? E aí a gente vai montar a regra de 3 da seguinte maneira. Então, a gente já sabe que exemplares, junto com o tempo, são diretamente proporcionais. A única que deu inversamente foi o quê? O rotativas com tempo. Quando aumenta o tempo, você tem uma menor quantidade. Se você diminui o tempo, você tem uma maior quantidade de rotativas trabalhando. Então, vai ser inversamente. Então, para montar agora a conta, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a única que deu inversamente e inverter ela para poder conseguir fazer a regra de 3. Então, nós vamos fazer o seguinte primeiro. A incógnita é x, né? Então 56 está para x, igual 87.500, que é a primeira coluna, está para 350 mil. E a única que vai inverter é a única que está para baixo aqui, que deu inversamente. Então o 7 vai para cima e o 10 vai para onde? Para baixo. É essa situação que a gente tem aí para começar a montar o cálculo aí de forma correta. Aí você vai fazer o seguinte, para você ajuntar os termos, você vai pegar as colunas que só tem número, vai copiar onde tem o x e vai juntar fazendo uma multiplicação da parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Então vai ficar assim a conta. Eu vou pegar o 87.500 e eu vou fazer vezes 7 na parte de cima para virar uma só coluna. E o 350 mil eu vou multiplicar por 10. Aí você vai conseguir encontrar a sua regra de 3 para ser feita a conta. Tá? Se você perceber, dá para você cancelar 2 zeros com 2 zeros para ficar mais fácil a conta. Ó. Esse com esse com esse. Então você vai multiplicar 7 vezes 875 e 10 vezes 3.500. Tá? Então vamos fazer o cálculo agora, né? Multiplicando os dois valores. Nós vamos encontrar a seguinte situação. 56 está para x. E aí multiplicando o valor de cima lá da anterior, vai dar 6.125. E a que vem depois, nós vamos encontrar o valor aqui, 35 mil. Feito isso, agora você pode aplicar a regra de 3. Multiplicação em cruz. X vezes 6.125 fica 6.125x. 56 vezes 35 mil vai dar 196 mil. Aliás, 1.960.000. E aí esse número está multiplicando, ele passa a dividir. Aí fazendo a multiplicação, a divisão agora pelo 6.125, você vai obter o valor de x, que é o valor desconhecido. Então isso implica que o x vai ser igual a 320 minutos. Se você quiser transformar isso em horas, uma hora são 60 minutos. Então você pode dividir esse valor por 60, pegar o resto da divisão, isso aqui daria 5 horas e 20 minutos. Tá?
Vamos lá, pessoal, aqui na sala agora para ver se tem alguma dúvida. Vamos entender de novo o que eu fiz aqui. Ó. Qual que é o truque para resolver essa questão que é muito para concurso público e vestibular, igual da FGV que eu falei para vocês. Ó. Primeira coisa, esquece o número. Não olhe os números. Você só monta a tabela, mas não vai ver nada de número. O que você faz? Escolhe sempre a coluna que tem o X e compara as outras duas com ele. Então, o que eu vou comparar primeiro? Exemplares com quem? Não tem. Vamos usar a lógica. Se você aumentar o tempo de produção da sua empresa, você vai ter mais exemplares ou menos? Mais. Isso é lógico. Quanto mais tempo você trabalha, mais produção você tem. Então, eles são o quê? Diretamente proporcionais. Agora, se eu comparar rotativo, eu fixo os exemplares que eu vou produzir, não vou mexer nele. Mas se eu aumentar o número de máquinas da produção, eu vou fazer o trabalho em mais tempo ou menos tempo? Aumentando o número de máquinas da sua empresa, eles vão fazer o serviço mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Então, se eu aumenta rotativo, o tempo diminui. Por isso que elas são o quê? Inversamente. Aí você coloca uma setinha. Quem for diretamente para cima, quem for inversamente para baixo. Então, a única coluna que a gente tem que inverter qual que é? A das rotativas. Ó. Inverte, aí quem vai para cima? O 7, quem vai para baixo? O 10. Aí eu copiei as outras, só copiei. O 56 sobre X, esse valor sobre esse, que é a primeira coluna, e você copia esse aqui que já está invertido. Se você quiser, você já pode cancelar o zero para a conta ficar mais curta, com números menores. E aí o que eu fiz? Eu cancelei 2 zeros com 2 zeros. Aí sobrou 7 sobre 10, aí eu multipliquei. O que sobrou, quanto sobrou aqui pra gente? 875. Fiz vezes quanto? 7. E aí eu fiz 3.500 vezes quanto? 10. E dá quanto? 35 mil. Tudo entendeu? Aí o que a gente faz agora? Depois que a gente acha o resultado, faz o quê? A regra de 3. Pode copiar esse início aqui para a gente fazer a parte final lá do outro lado. Vai lá. Vou esperar você terminar de copiar até aqui para a gente ver como ficou a conta no final lá. Essa parte inicial, alguém ainda ficou com dúvida ou todo mundo entendeu a ideia? A gente vai olhar número no começo, você vai comparar com lógica, para poder depois fazer as contas, tá? Pode copiar, que a gente vai pôr a solução do outro lado, para a gente ver lá o que eu fiz depois da outra etapa. Isso aqui está escrito depois de rotativas e tempo. Diretamente e aqui inversamente. Diretamente proporcionais, daí a gente coloca só um rascunho para dizer quem é diretamente e inversamente. Vê se tem alguma dúvida, alguma parte que você não entendeu. Lembrando que isso aqui é importante lá no futuro, quando você for fazer concurso ou vestibular, principalmente, tá? Não esqueça das dicas que eu estou dando para você dar seta, fica bem fácil de resolver. O livro não tem setas para indicar o que é diretamente e inversamente, tá? Sempre faça o rascunho antes de você fazer a conta, fica mais fácil. Para dizer quem é diretamente e quem é inversamente. Pode ir para a etapa final, que vocês copiam o cálculo final. Levanta a mão quem está copiando para mim ver aqui, só para ver quem. Isso, aí pode falar, copia primeiro. A Lívia está pedindo a pasta de ocorrência. A cópia devolve. Pronto, mais alguém? Levanta a mão. Tá.
Pronto? Aqui é a parte final do cálculo. Como surgiu aqueles 5 horas e 20 minutos mesmo? Vamos ver se alguém lembra o que eu falei. Isso. Aí como que a gente vai transformar mesmo? Dividindo por quanto? 60. E aí o resto da divisão é os minutos que sobraram, que deu quanto? 20 minutos, e deu 5 horas redondas, certo? Que é dividir por 5. Então, para converter é bem simples, é só dividir 320 por 60. Tá? Por quê? Você vai fazer teste aí, às vezes é de gabarito, aí o cara, você calcula dar em minutos, aí no gabarito é em horas. Você tem que transformar. Mais alguém está copiando? Tá. Nós vamos para o segundo agora, para a solução que vocês copiaram aí o segundo. Vou fazer só esse último. Mais alguém? Não? Todo mundo foca aqui de novo, que na primeira etapa tudo tranquilo aí. Todo mundo está confirmando aquilo que eu falei lá de mais nota. Segunda questão. Segunda questão. Em uma empresa, 50 funcionários produzem 200 peças, trabalhando 5 horas por dia. Se o número de funcionários cair pela metade e o número de horas de trabalho por dia passar para 8 horas, quantas peças serão produzidas? Então, a gente tem 3 grandezas, que é funcionário, peças e tempo. Então, se é metade de 50, 25. Então, você vai ter 25 funcionários, X peças, que eu não sei quanto ele vai produzir, e o tempo de trabalho foi para 8 horas da empresa. Vamos lá, comparando as grandezas. Então, nós vamos comparar primeiro. A gente pode comparar, por exemplo, com outra coluna. Eu vou colocar primeiro funcionário. Funcionário com peças. Se você fixa o tempo, se você aumentar a quantidade de funcionários numa empresa, você vai ter uma produção maior de peças ou menor? Maior. Então, quando aumenta o funcionário, aumenta o quê? A quantidade de peças. Então, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Porque quando um aumenta, acontece o quê com o outro? Também aumenta. Agora nós vamos comparar funcionários com tempo, que a gente não comparou ainda. Se você fixa o número de peças da empresa, se você aumentar o número de funcionários na produção, você vai fazer o trabalho em mais tempo ou menos tempo? Menos, porque é mais gente ajudando, então eles vão produzir mais peças, consequentemente, o tempo de produção vai diminuir se você fixar o número de peças. Então são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Você comparou primeiro funcionário com peças, os dois deram o quê? Diretamente. O único que deu diferente foi funcionário com tempo e deu o quê? Inversamente. Então, a gente vai inverter só qual coluna aí, no caso? O tempo. Então, a gente vai montar a regra de 3. Então, montando a regra de 3, 200 está para X. Aí você vai colocando na ordem aí, 50 está para 25, que deu diretamente com ele. E aí a gente inverte a coluna que deu inversamente. Então, em vez de colocar 5 para 8, nós vamos colocar o quê? 8 para 5, porque deu inversamente.
Para a gente ajuntar as colunas, o que a gente faz mesmo? A gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 200 está para x, assim como. Aí você vai colocar 50 sobre 25 e multiplica por 8 sobre 5, para virar uma coluna só. Pessoal, nessa primeira etapa, alguma dúvida? Então, pode copiar a primeira etapa do cálculo para a gente terminar o cálculo na outra slide. Então, quem não entender, ó, eu comparei funcionário com peças e funcionário com tempo. Se eu aumentar o número de funcionários da sua empresa e fixar o tempo, né, você vai ter uma maior produção de peças, mais gente trabalhando. Então, são grandes o quê? Diretamente proporcionais. Agora, se você aumentar o número de funcionários e fixar o número de peças da empresa, eles vão fazer o serviço em mais tempo ou menos tempo? Menos, porque é mais gente trabalhando. Então, são grandezas o quê? Como não aumenta um, diminui o outro, são grandezas inversamente. Então, qual foi a única que a gente inverteu? Foi 5 para 8, aí virou o quê? 8 para 5. Aí eu multipliquei 50 vezes 8, vou fazer agora 50 vezes 8, e 25 vezes 5 para tornar uma coluna só para a gente fazer a regra de 3. Vê se tem alguma dúvida nessa primeira etapa. Todo mundo entendeu mesmo? Tá, agora nós vamos fazer a continha para descobrir o valor de cada um. 50 vezes 8 e 25 vezes 5. Alguém está copiando? Vamos rapidinho para a gente fazer a parte final aqui, porque acho que não vai dar tempo de fazer as outras. A gente deixa para outra aula, então, a 3 e a 4. Vira para frente você aqui, ó. Você, aqui, ó. Você já tem dificuldade, ainda você fica mexendo com o amigo que está atrás. Eu estou observando e faço o relatório seu. Pronto? Espera um pouco. Dá para esperar só fazer o final? Aqui, o parte final, pessoal. Vamos lá. A gente parou em qual número mesmo? 50 vezes 8, né? Então, ficou como? Ó, 200 está para x. Já vai copiando junto comigo. Ó. 200 está para x. Aí, 50 vezes 8 vai dar 400, tá? E o número de baixo, que era 25 vezes 5, 125. Vamos fazer a multiplicação em cruz. Então, esse vezes esse vezes esse. 400 vezes x, 400x. Aí, 200 vezes 125. Tá? Se a gente multiplicar, vai dar 50 mil. Agora, o 400 está multiplicando, passa a dividir. Aí, nós vamos fazer a divisão de 50 mil dividido por 400. Para facilitar a conta, a gente pode cancelar o quê? 2 zeros com 2 zeros. Aí, você divide 500 por quanto? Por 4, que vai dar 125 o valor numérico. Isso representa, então, 125 peças. Essa é a resposta, então, em relação a esse problema.